Pode ou não pode, fera? O podcast do Colégio Dom Ferraz. Vozes DF, vozes que transformam. E hoje o quadro é Quero Isso Pra Minha Vida e Não Sabia, com convidados super especiais. Com vocês, Bruno e Malice. Olha só, que honra estar aqui. Sabe por que disso, galera? Eu tava ensaiando o nome dela aqui, tive que anotar. E olha que é parente, hein? Que vergonha. Brunão, prazerzaço receber você Uma aqui, alegria. Malice. Que isso, Nossa, prazer é nosso. Muito obrigada. enriquecedor trazer oxigênio novo, sangue novo aqui pro colégio pra gente discutir coisas legais, coisas bacanas, coisas do momento e coisas que vocês estão trazendo lá da nossa capital DF. Isso aí, galera. Apitam lá. E falar em habitar, não por menos, o nosso amigo aqui, varginhense, terrinha do ET, mostra a canequinha pra galera. Olha aqui, ó. Special hit for you, meu amigo. Vamos lá, manda ver, cara. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, contem pra gente um pouco de como surgiu o seu interesse pelo jornalismo político e como surgiu o seu interesse com ciências contábeis. Como foi essa transição do ensino médio pra faculdade? Ciência da computação. Ciência Sim. da computação, perdão. Que isso. Acho que você quer começar? Então, eu sempre fui apaixonado por matemática e o curso que mais tinha matemática, eu nasci em Varginha, com 9 anos fui para Brasília, sou apaixonado por matemática e queria fazer matemática. Mas matemática abre quando a gente vai fazer um curso, eu imagino assim, que a gente tem que olhar para 3 campos da nossa vida, que é o aspecto, o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer e como é que o mercado de trabalho funciona naquela área que eu tô querendo fazer. Então eu falo, cara, eu sou muito bom em matemática, eu gosto muito de matemática, só que o mercado de trabalho para matemática é um mercado que me limita bastante. Então fui buscar outras opções. E ciência da computação era um curso que se aplicava a isso, né? Que tem muita parte de lógica com os algoritmos. Então eu acabei optando, estava em dúvida entre engenharia elétrica e ciência da computação, e acho que fiz uma escolha que funcionou bem, assim. Então isso abre muitos horizontes. E você sempre quis Brasília? Brasília porque eu morava em Brasília, né? Então, assim, como eu morava em Brasília, claro, no Brasil você tem universidades, a Unicamp é muito boa, a USP é muito boa, a própria aqui, a Unifei de Itajubá é muito boa, então tem muitas opções boas, mas aquela ideia de querer ficar mais perto de casa e tal, então acabei fazendo na UNB e foi muito boa a experiência, mas esse foi o motivo, assim, por ter escolhido esse curso. Então, o Bruno pensou na profissão dele de uma maneira bem mais racional, né? E eu não fui tanto assim, acho que eu fui mais romântica com a coisa. Então eu lembro que eu era um pouco deslumbrada, assim, principalmente com o jornalismo da TV, de ver a Fátima Bernardes pensar, nossa, que legal ocupar essa cadeira. Pensando que, bom, hoje, racionalmente, se a gente pensa, você fala, cara, essa mulher ficou lá há 20 anos, essa cadeira estava ocupada por 20 anos, não é qualquer um que senta lá, né? E então foi um pouco disso. Desde pequenininho eu falava que eu queria ser jornalista, mesmo sem entender muito bem o motivo. Mas eu acho que é isso, assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, de ouvir histórias, contar histórias. Então eu acho que é daí que vem, sabe? Esse desejo de fazer jornalismo. Então, o Bruno fala, né, que ele pensou um pouco em mercado, quando foi escolher entre matemática e TI e tal. Eu não pensei muito nisso, sabe? Mas pensei em algo, mais romântico mesmo, né? Do que eu gosto de fazer. E diz uma coisa, Malice. Existe sim. Tem um jornalista de redação, né, que fica escrevendo, tem o que vai pra rua, tem que é âncora. O que mais te encanta? O que mais mexe com você? Olha, Carlinhos, eu acho assim, que chegou... Eu acho que a gente tem fases da nossa vida, né? Então, primeiro, além do jornalismo, esse de redação, né? De você estar na TV ou escrevendo... Lá em Brasília, especialmente, a gente tem muita assessoria, né? Então, a assessoria de imprensa é um campo muito grande em Brasília, que movimenta muito dinheiro, né? Então, são salários mais atrativos, né? Sei lá, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. E, então, tem essa área também. Então, eu fui ajustando a minha carreira, né? Foi ajustando de acordo com as demandas, assim, da vida, digamos assim. Então, eu consegui uma oportunidade no governo federal para assessorar uma autoridade lá. E aí eu fui entrando, eu já tinha feito estágio na TV Record, na Rádio Band News. Legal, eu fiz questão de passar por novidade, vários, eu fiz questão de passar por vários estilos do jornalismo, para não ficar só em um, né? Então eu peguei um pouquinho da TV, entendi um pouquinho da rádio também, na Band News FM.
É engraçado porque a Band News FM, a redação era dividida com a Band TV. Ah. Então meu pai sabia a hora que eu ia embora, porque eu tava atrás. Então o jornal acontecendo aqui, Ah. e eu passando lá atrás pegando a Com as minha coisinhas. bolsinha. Meu pai, a Marlice tá vindo embora. Tá vindo lá. E aí, Que legal, cara. então depende. Aí depois eu fui muito pra assessoria de autoridades mesmo, de parlamentares, que eu acho que assim, foi por aí. E aí depois veio a maternidade e eu precisei me reajustar. Então eu queria, assim, eu adoro os corredores da Câmara dos Deputados, os corredores O do ambiente. Senado, eu Você não adoro morre esse de tédio, todo burburinho. dia tem uma novidade. Mas Esse que, burburinho. vamos voltar a ser romântico. Tá, a vida te deu essas possibilidades e foi encaminhando as coisas. Legal. Mas se fosse pra escolher? Nossa, se fosse pra escolher, eu acho que eu estaria lá nos burburinhos. Eu estaria no Senado. No Senado, nos corredores, do salão, corredores. salão verde, é o verde, né? Que é o das entrevistas. É, exatamente, Ah, exatamente. é ali que a Mas, fofoca assim, mas- corre solta. É, com certeza. Mas é isso, assessorando um parlamentar, tocando com ele. E aí depende muito também, porque são 81 senadores, né? Tipo, 513 deputados. Nossa, gente. Então são muitos perfis. Então, além disso, acho que você tem que dar um match, né? Na assessoria de Sim, imprensa, sim. tem que ter um match com a autoridade que você está trabalhando. Assim, seus valores são alinhados, né? Você acredita naquilo? Eu tenho um amigo, por exemplo, muito bom, assim, um cara espetacular, e trabalhava com um deputado que era o deputado dos pets. A gente chama ele assim, né? Não vou falar o nome. Mas é o deputado dos pets. Então, todas as pautas dele eram de pet e ele não se interessava por aquilo. Assim, sabe? Aquilo não, não batia no coração dele. É. Então, é isso. Um deputado muito relevante ali Ele tá dentro. entrevistando pra chegar pro cachorro e ele tocava, né? Então é isso, assim, é isso. Dentro dessa assessoria de imprensa, não basta só estar lá. Eu acho que você tem que estar alinhado com a autoridade que você está trabalhando. É porque jornalismo é verdade, né, cara? Exatamente. Pelo menos é o que se diz na faculdade, é o que se ensina, né? É trazer informação, é apurar, é levar os fatos para que a sociedade faça uma crítica, uma leitura dos fatos, né? É só um instrumento, né? Você é só Exatamente. um recipiente que leva isso para lá. E se esse recipiente não for travestido da verdade, daquilo que se fala, às vezes o fato é verdadeiro, mas não soa verdadeiro, né? É bem por aí? Você pensa assim? Eu acho assim, Carlinhos, que quando a gente pensa que o jornalista não vai ter convicções, é um pouco utópico, né? Toda pessoa tem convicção, né? Todo jornal, como uma entidade, uma pessoa jurídica, também tem suas convicções. Então é importante a gente estar ligado nisso, né? Não ter essa ideia ingênua de que a gente vai ler e que, bom, aquilo ali a pessoa escreveu sem interesse nenhum. Não, né? Então, tenha suas convicções. Tanto que quando uma pessoa me pergunta assim, qual jornal você indica para eu me informar? Olha, qualquer um, desde que você conheça as convicções daquele jornal, entende? Veja o Carta Capital, né? Então, por exemplo, se você Essa ler, mesmo. exatamente, você vai ler, você vai entender o viés daquele jornal e vai conseguir tirar verdade. informação dali. Então, eu acho que tem um pouco disso, mas independente dessas convicções, viés, etc., eu procuro, por exemplo, tem um entrevistado que muitas vezes eu tenho que confrontá-lo, né? Porque ele tá fazendo alguma coisa muito questionável, etc. Então, dá pra você confrontar de uma maneira educada, elegante, Polida. respeitosa, entende? Então eu acho isso muito curioso. Eu entrevistei uma ministra das mulheres, né, em um evento sobre mulheres, e nesse evento tava o Irã. O Irã é um país que, bom, os direitos das mulheres são problemáticos lá, né? Então assim, eu questionei com muita delicadeza a ministra pra não colocá-la numa saia, sabe assim, não gerar um ambiente deselegante, Desconfortável. exatamente. Mas aquilo ali era o meu leitor queria saber, sabe? Peraí, o Irã tá apoiando esse tipo de evento? Que se você está entrevistando determinada pessoa que tem uma pauta, se você não faz nenhuma pergunta àquela pauta, Exato. você não vai ter credibilidade. Exatamente. Então eu acho que é isso. Sempre confrontar quando for necessário, né? Assim, quando a pauta te exige isso, de uma maneira elegante, mas também sempre dar ouvido para todos os lados, sabe? Então, é isso, assim. Eu sempre tenho que ouvir o outro lado. Se vai me mandar uma nota, eu procuro colocar a nota na íntegra, sabe? Porque é isso, assim, isso equilibra a matéria. Então, por mais que eu tenha as minhas convicções, né, e tô escrevendo, de certa forma, baseada nelas, mesmo tentando evitar essa influência, se o outro lado tá ali satisfeito com outro ponto, isso já dá um equilíbrio pra matéria. Sempre vai ter na sua escrita um pouquinho da Marlene. Exatamente. Ali por trás, nas Exatamente. entrelinhas. A Na gente não escolha das consegue, palavras, a gente não sim, consegue deixar tudo exatamente. indeme ao que a gente é, né? Exatamente. Respinga, acaba respingando. Sim, e é muito legal esse tópico que você entrou,
que hoje em dia o jornalismo é muito difícil você conseguir pessoas que atraem pela sua matéria, muitas vezes por uma linguagem complexa. Então, como que você aproxima o seu público para conseguir ler sua matéria e entender exatamente aquilo que você quer dizer de uma maneira que não fique meio redundante ou muito difícil das pessoas Nossa, entenderem? Gostei da pergunta. Essa pergunta é muito complexa, Carol. Assim, porque na prática, então, a gente sempre fala assim: escreve como se você estivesse escrevendo para uma criança de 7 anos. Com sabe assim, para um adolescente de 14 anos. Por quê? Porque aí você vai tentar explicar melhor. Então, eu acho que o grande segredo do jornalismo é isso: é você traduzir questões complexas e importantes para que fique acessível para o leitor, né? Então, E tem público-alvo também, né? Depende do Tem, nicho que você exatamente. tá. Aí, vamos supor, você tá mexendo com o pessoal do jurídico, né? Você tá fazendo uma assessoria jurídica. A escrita, naturalmente, ela já é mais rebuscada, porque tem um público-alvo determinado que entende aquela fala, entende aquela colocação. Você vai trabalhar numa assessoria pessoal do agro, tem uma outra linguagem, né? Sem dúvida. Isso tudo também pesa na Exatamente. sua forma de escrever. Né? exatamente. Legal. Marlice, vamos falar um pouquinho de redes sociais, o jornalismo em redes sociais, fake news, essa loucura que virou o mundo depois que isso veio. Uma vez eu vi uma palestra de uma moça que falava assim: o problema não são as redes sociais, é os usos que se faz dela, né? Ela deu o seguinte exemplo: imagina na época de Platão, você abre, e era o Twitter na época, não era nem o X. Imagina você abrindo o Twitter, tá lá assim, Platão, subtítulo: o mito das cavernas. Que maravilha seria, né? Então, ela exemplificou muito bem como que o uso é importante. Não é a rede social que é o problema, né? Sim. Pontua isso do ponto de vista do jornalístico, da informação, dessa loucura toda. Ó, um ponto assim que eu acho mais relevante é a gente pensar que hoje eu sou jornalista, né? Então a gente tá falando aqui um pouquinho para as pessoas que estão pensando em jornalismo. Acho que é isso, né? Bem, Assim, bem isso, é bem isso. E aí, então, os salários no jornalismo hoje não estão tão atraentes. Por quê? Porque a rede social tem feito esse papel de informar. Só que ali vai ser um outro tipo de informação. Eu não tô falando que toda a informação da rede social não é válida, não é verdadeira, ou coisa do tipo. Claro que não, né? Mas é um tipo de apuração, né? Assim, a gente tem metodologia, enfim. A gente é processado como pessoa jurídica, como pessoa física, dependendo do que eu escrevo. Então, tem essa responsabilidade muito maior, né? E o ambiente do jornalismo, na imprensa, ela é regulada. As redes sociais não são. Ainda não. Ainda não são, exatamente. Em quais termos serão? Porque eu acho assim, e aí tem dois pesos, né? No sentido de, olha, as pessoas precisam ter liberdade sim para escreverem o que elas querem. Eu acho que isso é muito legal que a rede social trouxe, né? Essa divergência de ideias. Né? Você ouvir outras coisas, porque, como a gente estava falando, né? Os veículos, eles têm seus vieses. Então, isso ficava limitado a vieses mais específicos. E na rede social isso se perde. Então, esse eu acho o lado bom, sabe? De você combater mesmo informação com informação. Né? Então, olha, esse lado tá falando isso, esse lado tá falando democratizou. Exato, Isso que é a exato. palavra. Por outro lado, eu acho que tem essa falta de bom senso que vem do ser humano, né? E às vezes eu fico pensando, né, sei lá, essas influencers, essas pessoas de rede social. Cara, você manda lá pra mulher, sei lá, nossa, você tá grávida? A mulher apareceu, sabe, com um vestido, não sei qual. Você fala, você tá grávida? Cara, você falaria isso pra sua vizinha? Sabe, pra pessoa que você... Eu não falaria. Então, nas redes sociais, eu também não deveria falar. Então, assim, acaba que essa falta de bom senso do brasileiro, ela fica mais evidente nas redes sociais. Eu acho que tá aí o problema, sabe, assim... Mas, enfim, essa questão de regular, etc., é um assunto muito complexo que, enfim... Não, é extremamente delicado. E sobre a questão que o Carlinhos trouxe da alegoria da caverna, eu acho que entraria muito na profissão que o Bruno também lida, que seria as inteligências artificiais. Que muitas pessoas ficam presas na caverna, assim, que seriam inteligências artificiais, e são impedidas de ver o que tem lá fora. Então, como que vocês lidam com isso dentro da profissão de vocês? Que as inteligências artificiais, hoje em dia, elas limitam muito a mente das pessoas, né? Ficam muito presas àquilo. Então, como que você vê isso dentro do jornalismo e como que você vê isso dentro do meio jurídico que você mexe com TI? Exato. Não, eu vejo eu acho que todo gap de tecnologia, toda nova tecnologia, ela demora um tempo para ser absorvida, bem absorvida, né? Então, eu lembro um caso simples, mas das televisões, né?
quando surgiram as televisões, você colocava a televisão na sala, em todos os quartos, e o pessoal ficava lá horas e horas na televisão, e de repente as pessoas aprenderam a utilizar a televisão e agora organizar sua série e fazer com que isso não atrapalhe sua rotina. A fotografia, eles falaram que ia acabar com a pintura. Quando Exato, então assim, exatamente, acabar com a pintura, aí depois as câmeras... A TV ia acabar com a rádio. Aí a internet vai acabar com a TV. Então acho que é uma nova tecnologia e a gente está aprendendo a utilizá-la. Então, sem dúvida, que a gente pode utilizar isso bem ou mal, mas eu acho que em nível, sempre que surge uma nova tecnologia, surge um potencial muito grande de melhor produtividade, aproveitar melhor o tempo, menos tarefas repetitivas. Então acho que a gente está nesse caminho. E aí, é claro que as pessoas que usam mal a tecnologia vão, de alguma forma, sei lá, pode dizer assim, emburrecer, né? Porque elas vão se acomodar enfim, na minha época, a gente utilizava o Google para fazer trabalho, né? Você colocava lá, pesquisava... Na minha era Barça. Exatamente, na do carro. Entreguei a idade. Então eu pegava a enciclopédia, coisa que hoje não tem mais, né? Então assim, claro, enciclopédia você demorava, sei lá, uma semana para fazer um trabalho. Com o Google, 2, 3 dias. Com o ChatGPT, algumas horas. Então isso tem um lado bom. Ao mesmo tempo tem um lado ruim, de será que foi a mesma pessoa que fez? Será que ela leu? Então, assim, acho que a ferramenta da inteligência artificial ela é muito boa para, se você souber, ou pelo menos procurar saber sobre aquele assunto e se aprofundar e fazer uma revisão daquele texto. Então, na área jurídica, a recomendação, então eu fiz um curso recente, a recomendação é se um juiz ou algum gabinete for utilizar, é bom que utilize, crie o seu agente, mas que você sempre revise aquele texto, né? Porque a inteligência artificial tem os seus limites de que às vezes ela alucina. Então, é um problema, isso até eu falo de matemática, antes é um problema matemático que já foi resolvido, que é ou um sistema matemático, ou ele fala sobre tudo, e aí, se ele fala sobre tudo, ele vai falar algumas verdades ou algumas mentiras sobre alguns casos, ou ele fala só sobre um universo limitado, e aí tudo que vai estar lá vai ser verdadeiro, de acordo com, com aquela linguagem lógica, né? Então, as inteligências artificiais são treinadas assim, se gasta bilhões para treiná-las, e é muito legal utilizá-las. A gente tem utilizado muito, por exemplo, para tratar de assuntos profissionais, até tratar de assuntos de relacionamento. Então eu briguei com a Marlice, nós somos casados, né? Qual o melhor jeito de reconquistá-la essa noite? Ele dá dicas muito boas, porque ele tem uma tecnologia muito... Então, assim, exato, então assim, pode ajudar muito. Então a gente tem utilizado isso e acho que tem um gap ainda para utilizar cada vez melhor. E vale a pena a gente... Só está começando, a grande verdade. Exato. É essa, né? Começou há muito tempo, mas assim, de prática, de uso, é recentíssimo. Né? E quanto tempo a gente não escuta isso? Surge uma nova tecnologia, todo mundo fala, o pessoal vai perder trabalho, todo mundo vai perder emprego, né? Eu sou da área da TI, né? E não vai ter mais programador, né? Isso não acontece, porque alguém tem que revisar aquilo que foi feito pela inteligência artificial. Então, as habilidades mudam, né? Assim. Seja um texto, seja um trabalho, seja um parecer... Me diz uma coisa, qual que é a sua percepção do tempo em relação à tecnologia? Eu vou colocar em termos essa pergunta. Eu sou um criador de teorias. Nota essa aí. Eu tenho uma teoria que chama aceleração tecnológica do tempo. O que isso quer dizer? Você falou aí, não fazer tarefa repetitiva, aí você ficava 1 hora, 2 horas pesquisando para fazer uma tarefa, eu ficava ali na Barça e procura, né? Sumário, que é a galera que não sabe nem o que é sumário. Então a gente gastava um tempo, né? E a gente não podia fazer outras coisas. Então a gente tinha uma percepção diferente do tempo. Sem a tecnologia dúvida. trouxe uma percepção de uma aceleração do tempo. O que você fazia em 1 hora, você consegue fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Isso é bom, por outro lado, é terrível, porque a mente humana não foi programada para isso, a gente não evoluiu para isso, e é a percepção de que o tempo está extremamente acelerado pela quantidade de coisas que você consegue realizar, a quantidade de informação, as coisas vão acontecendo, então acabou. Qual a sua percepção dessa aceleração do tempo? Eu concordo, eu acho que a gente... Eu moro em Brasília, morei em Varginha há muito tempo. Acho que o ativismo é uma tendência muito forte da nossa sociedade atual, né? Então você tem informação e tudo é muito rápido, a gente não sabe mais esperar e lidar com frustrações também, né? Então, acho que é um... Terrível. Na escola, um dos grandes desafios de lidar com o aluno hoje é a questão da frustração e do imediatismo. Eu falo assim... que difícil não é ensinar matemática, física, química, isso é fava contada, isso é coisa que já se faz há muito tempo. O grande lance que as escolas têm que descobrir, e é legal falar isso que é um podcast de escola, é ensinar os alunos a estudarem. Esse é o desafio das escolas. As escolas que entendem isso muito rápido são as escolas que estão tendo sucesso, são as escolas que estão se destacando e se mantendo no mercado, que é extremamente competitivo o mercado de escola. E só tem que
na contramão disso, a educação é processo, né? É camadinha por camadinha. Sem dúvida. E essa geração era um pouco imediatista, apertou um botão, tá tudo ali, e é difícil para elas entenderem coisas que são processos, que são camadas, que vêm com o tempo. E aí cria uma geração extremamente ansiosa. A gente tem visto que a tecnologia trouxe essa ansiedade muito na cara da gente, né? Jogou na cara mesmo, olha só, isso aqui tá fazendo isso. Você tem essa percepção também do tempo, Total. da ansiedade? Lá em Brasília, eu estudava no Sigma, que é um colégio que na minha época era muito bom, continua sendo um bom colégio, e eles depois que eu me formei, teve um determinado momento que eles optaram por deixar os livros, né? Então, tudo digital. E o que se percebeu foi que as notas caíram. Estão fazendo o caminho. E aí voltaram agora, exatamente, porque assim, é isso, a tecnologia está aí para ajudar, então acho que assim, o ChatGPT pode ajudar muito assim, cara, vai ter essa matéria, eu quero revisar para a prova, cria, sei lá, 10 questões para responder sobre esse assunto. Ele cria, você responde, ele corrige, isso é fantástico. A escola é uma das poucas coisas analógicas que ainda funcionam sem internet, né? Porque é um modelo consagrado, porque não é um campo só de aprendizagem, é um lugar de socialização, é um lugar onde você cria relações e não adianta, né? Essa fala de que as escolas estão retornando, é verdade, no último congresso que eu voltei, praticamente eles não estão mais oferecendo os chamados Chromebook, que eram os livros digitais online, né? As escolas estão voltando para trás. Né, Isso bombou uma época. Todas as escolas tecnológicas eram consideradas as tops. E todo mundo voltou atrás. Cara, o pessoal quer papirar, precisa de livro, precisa escrever. A gente tem notícias aí, não sei, depois você pode me informar, que o Enem também vai começar a ficar mais discursivo, né? As pessoas precisam voltar a escrever, precisa a ter outros tipos de contato com a relação de aprendizagem, que a tecnologia, de uma certa forma, afastou, mas não que ela não possa ser colaborativa. Sem Olha, dúvida. deixa eu te contar, a gente tem um sistema aqui na escola que é muito bacana, né? E ele funciona da seguinte forma. Hoje em dia, se eu tenho uma criança neuroatípica, tá, na minha sala, eu recebi um laudo, tá, discuti a questão com a minha psicopedagoga, a gente alimenta um sistema que a gente tem chamado plural. O professor vai acessar ele através de IA, ele cria o conteúdo específico para aquela criança. Que legal. Então, o professor pode fazer uma aula geral para as crianças não atípicas, mas se ele tem uma criança atípica lá dentro, ele já tem toda uma máquina que vai fazer para ele a aula daquela criança, a prova daquela criança personalizada, segundo o que o médico, que o laudo foi dado ali, com um toquinho de botão, ele consegue resolver isso. É legal. Olha o lado legal da tecnologia na educação, né? Isso é massa. Esse ponto que vocês trouxeram é um ponto muito importante de ser debatido, porque foi como o Carlinhos falou, a fotografia ia substituir a pintura. E eu acho que um dos maiores problemas sobre as inovações tecnológicas que a gente tem presente hoje são a falta de explicar. Então, saiu a IA, mas ninguém nunca explicou como usa a IA. As pessoas foram usando, e hoje grande parte da população faz uso dessa inteligência. E uma coisa que o Carlinhos falou instintivo, né? Faz um uso meio instintivo, meio pragmático, né? E o que o Carlinhos falou é excelente mesmo em relação ao plural. Que lá, quando você faz uma pergunta e você errou a questão, você pode perguntar para a inteligência artificial e em questão de 5 minutos a resposta já está lá. Então, e é uma resposta em forma de explicação, não é uma resposta seca. E personalizada, né? Sim. Ela vai te relembrar. Exatamente. É muito legal. Então, assim, olha a tecnologia fazendo bem para a educação. Foi o que a Marisa falou. É questão das coisas de se ajeitando, né? Esse gapzinho vai diminuindo e as coisas vão se ajeitando. A gente vai aprendendo a utilizar. Aí a gente vai deixando de lado aquilo que não é para ser e vai seguindo junto com aquilo que é para ser e vai frutificando. E só pra gente concretizar, né? Eu uso a IA na profissão. E então, por exemplo, eu tava lembrando aqui, né? Eu recebi às 9 horas da manhã, eu trabalho home office hoje, né? Então minha chefe me liga, a gente define ali a pauta do dia, normalmente eu entrego no final do dia ou na manhã do dia seguinte. E aí eu tinha de fazer uma matéria contando sobre a dissertação de doutorado, a tese de doutorado do Jorge Messias, que estava sendo sabatinado no Senado Federal. Falei, tudo bem. Peguei a tese de dissertação dele, tinha 584 páginas e eu precisava entregar a minha matéria no final do dia. Bom, e é isso. Tem uma IA mais específica, assim, que você consegue levar vários documentos e ela vai te explicando. Joguei o documento na IA, mas óbvio, com muita responsabilidade. Não dá pra confiar 100% no que diz a IA. Então eu pergunto, olha, em qual página tá isso aí que você tá me falando? Vou lá no texto, confiro, leio um pouco acima, leio um pouco abaixo para entender o contexto. Opa, é por aí mesmo. Não.
ela explicou isso aqui um pouquinho desajustado, fora do contexto. Não, explico melhor. Então, olha que facilidade, né? Que alegria. Transcrição de áudio, né? Eu faço muita entrevista por telefone. Eu só jogo lá e falo, olha, transcreva esse áudio. Porque imagina eu ter que ficar ouvindo, anotando, né? O que eu falei, o que o entrevistado falou para pegar exatamente. Então, ela facilita muito o meu dia a dia. Mas é isso, bom senso. A empresa que eu trabalho hoje, ela incentiva muito o uso da IA. Mas a responsabilidade é 100% minha. A gente tem que ter consciência que ela é ferramenta, ela não é a gente. Exatamente. A partir do momento que a gente dá para ela a condição de sermos nós, aí a gente está usando errado. E é perceptível também a diferença quando um texto é feito por IA e quando é humanizado. É muito grande, Exatamente. sim, exato. A estrutura do texto é outra, assim. É completamente diferente. E mudando um pouquinho de assunto, eu queria que a Marlice respondesse o que você acha que os jovens, se eles estão interessados ou não em política atualmente. Como que você lida com isso das matérias que você escreve? Nossa, então, o público do jornal que eu trabalho hoje, ele não é feito de jovens. Então, ele é feito de senhores, mas, assim, especialmente homens, né? Então, acho que 90% ali dos meus leitores são homens, né? Então, assim, Carol, eu não escrevo muito diretamente para o jovem. E quem comenta nas matérias, normalmente é quem tem mais tempo disponível, que também são essas pessoas que estão mais aposentadas, né? Mais tranquilas na vida. Exatamente. Então, assim, eu não tenho uma relação direta com trabalho para os jovens. E olha que eu escrevo, eu cubro educação, por exemplo, é um dos temas dentro da política que eu cubro, né? Mas é isso, hoje o grande foco da política tem sido o poder judiciário. Então, tá pautado, né? Tá pautado. Então, acaba que muitos empresários me leem porque eles precisam, né? Tipo, ter mais noção de contexto. Então, para jovens especificamente, eu não escrevo muito e aí não saberia te dizer tão bem como é que funciona, assim, como é que tá essa relação. Você tem um blog pessoal, não? Ou você Não, pelo preferiu contrário, não fazer isso? eu sou muito low profile. Então Eu acho que isso Dois. ajuda. Eu acho que isso ajuda, assim. Por exemplo, né, um jornalista que cobre futebol. É lógico que ele tem um time dele, né? Mas ele não vai ficar falando por aí porque vai perder a credibilidade. Vai. Então eu acho... E aí eu tendo um pouco pra esse lado, sabe? Acho que quanto menos a gente aparece como pessoa, né? Tá chegando as eleições, né? Normalmente a gente vem pra cá no segundo semestre, mas esse ano eu não vou poder tirar férias no segundo semestre, porque eu Vai estarei estar cobrindo quente, as vai estar eleições. fervendo. Vai trabalhar muito. E aí, mas enfim, então é isso. Eu não vou poder postar nas redes sociais. Não é que eu vou poder, eu nem quero postar nas redes sociais em quem eu vou votar. Porque eu trabalho com esse assunto, sabe? Então, quanto mais distante pessoalmente eu fico desse assunto, melhor pra mim. E aí é um ponto de vista meu. Eu tenho outros colegas que têm outros perfis e que gostam de falar e opinar. E como funciona, você citou essa parte da eleição, como funciona esses bastidores? Igual, dentro quando você vai fazer, por exemplo, uma entrevista na Câmara, como funciona isso? Vocês têm acesso a tudo ou é uma parte mais limitada? Então, aí depende, assim, hoje, por exemplo, tem jornalistas, assim, que cobrem várias áreas, né? E aí por exemplo, não só várias áreas, então tem um grupo que cobre política. Dentro da política eu tenho pessoas que cobrem mais as notícias factuais, que estarão lá dentro da Câmara, do Senado, etc. E tem pessoas que fazem mais análises. Então a minha parte é mais de análises. Então digamos, aconteceu um assunto, pronto, o Messias, né? O Messias foi rejeitado na sabatina. Então o pessoal do factual já tá lá no Senado, já tá escrevendo, já tá publicando. Essa não é a minha parte hoje. Então eu pego e penso, bom, vamos entender por que ele não foi aprovado. E aí a gente vai levantando, olha, nesse período aí eu fiz uma matéria de quem foram, esse assunto é interessante, né? Quem foram as organizações que pautaram os senadores com perguntas técnicas, então assim, questões jurídicas, para questionar o Messias. Caramba. Então assim, olha só, tem um trabalho ali nos bastidores que a gente um não lobby, conhece exatamente, com trás. seus interesses. É. Então, quem são essas pessoas, né? O que elas pautaram? O que elas falaram? E aí, é isso, assim, o leitor, ele não sabe disso, ele não sabe muito bem como é que funciona o Congresso Nacional. E aí, isso que é o legal do jornalismo, é você mostrar isso que a gente costuma ver toda hora. Tanto que quando a gente pensou nessa pauta, eu falei, mas isso acontece sempre, assim, tem sempre gente pautando os deputados, os senadores. A gente não vai falar de fato específico, mas no caso do Messias é interessante. É Aí é só uma caso pergunta que eu mesmo. vou te falar. É sim ou não?
Era esperado ou não era esperado? Olha, Os bastidores da Câmara. Eu acho que a chance dele ser rejeitado existia, assim, de uma forma mais evidente do que em outros sabatinados, mas toda a articulação me parece que foi feita mais embaixo dos panos. Então, acho que o Foi bem governo surpresa, esperava, né? acho que o governo de fato esperava Foi uma saquinho aprovação. A maioria das pessoas achavam que ia ser aprovada. A própria Até oposição 130 esperava. anos, né? Porque Nunca teve, né? É só um. Há 130 anos, né? Porque teve um, mas foi. Beleza. Até Vamos mudar um pouquinho de universo agora. Vamos falar um pouquinho da matemática voltada para alunos. O aluno está na sala de aula estudando matemática e ele põe a mão na cabeça com desespero e fala: pra que eu preciso disso? Fala pra mim. A matemática que você estudou na escola, você vê ela na prática hoje? Você vê ela na sua vida? Ela tá presente? Como que é? Então, é que assim, eu entendo o drama dos alunos e sem dúvida, isso daí daria para a gente gastar muito tempo aqui discutindo sobre a grade curricular, né, em que é imposta e tal. Mas acho que um ponto interessante é a gente olhar para o lado de que, por mais que muitas dessas coisas eu não acabo não utilizando no meu dia a dia, mas o ser humano ele é um ser racional. E ele precisa de ferramentas para conseguir resolver problemas, para conseguir lidar com as situações, com as diversas situações que vão surgir ao longo da vida. Então essas ferramentas lógicas que a matemática te traz, isso te ajuda muito a lidar com esses desafios que vai ter ao longo da vida. Então as habilidades lógicas de abstração ligadas à matemática te ajudam a prever muitos... Caramba, meu pai está com essa questão aqui, como é que eu vou fazer para... Fala que não tem nada a ver com matemática, mas tem tudo a ver, porque a matemática ela estimula em você não só você decorar uma fórmula, aplicar algo, mas você crescer e evoluir nesse aspecto do raciocínio lógico, nessas ferramentas que todo ser humano tem, que precisam ser desenvolvidas, né? Então, claro, eu entendo um pouco esse drama de... Sei lá, você vai falar de cálculo, logaritmo... exponencial, você fala, pra que isso, né? Então, eu pergunto isso todo dia. Mas assim, é que você não percebe que como é que você trabalha a racionalidade humana, né? Basicamente por meio são vários aspectos, mas sei lá, a leitura é um grande meio. Então, para que eu vou ler um livro, né? Isso me enriquece, conhecer outras histórias, outras épocas, sem dúvida alguma. E a matemática trabalha outro aspecto, que é o aspecto lógico do ser humano, que é muito forte, né? Então, e a gente para assim, caramba... E você fala, caramba, mas como assim, Bruno? É que se a gente não cuida também dessas coisas, não trabalha bem isso, é fácil a gente também ser um pouco irracional também, né? E a gente não tá nem percebendo, cara, isso daqui não faz muito sentido que eu tô... E você fala, mas Bruno, isso é muito básico, né? Não é muito básico. Eu tô com filhos pequenos agora, a gente percebe como é que eles vão aprendendo a lidar com tudo isso. E como vai revisitando, né? Vai revisitando. Então, como isso a gente vai aprendendo, isso vai entrando na gente, a gente não vai nem percebendo como, né? Então... Mas foi o que você falou, uma coisa bem legal. As questões da habilidade. A educação é basicamente construída sobre dois pilares, né? Que é habilidades e competências, né? Então eu costumo brincar, o seu filho está no momento de adquirir habilidades. É como se ele tivesse uma maletinha de ferramentas, a gente só está colocando ferramentinha. Eu não sei, não me interessa se ele sabe usar aquela ferramenta ou não. Mas a gente está colocando ali, né? As ferramentinhas na maletinha dele, está enchendo a malinha de ferramenta, aí depois vem o momento das competências, né? Que são os usos das habilidades, né? O que eu faço com essa ferramenta, né? Se eu sei as letrinhas, eu vou aprender a escrever. Se eu sei as letrinhas, eu vou aprender a ler, né? Então é isso que a gente precisa despertar neles. Eles terem interesse pelas habilidades. Porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Perfeito. É isso que é a grande maestria da matemática. Então a gente tem robótica aqui na escola, a gente tenta às vezes linkar algumas coisas da matemática no mundo prático, né? Então, você tem que fazer um robozinho que tenha tal X raio, pegar uma rodinha, fazer um negocinho, faz o cálculo aí e monta esse robozinho. É para isso que serve. E serve para resolver um monte de coisas, né? Coisas esperadas, talvez inesperadas, né? Então, a magia da educação está nisso, é de você saber que o legal é acumular as habilidades. Não interessa se você vai usar, mas é bom ter, não é bom ter? Perfeito. Não, e assim, você falou isso, me lembrou também, assim, ao longo da vida vão surgir muitos desafios de assuntos que você não vai saber como lidar com aquilo. Então, eu trabalho num tribunal, mas eu acabei indo para a área da saúde, então tem um plano de saúde do tribunal, então eu acabei cuidando desses sistemas. Então, eu tive que ir para um novo mundo, mergulhar um novo... E caramba, é difícil você conhecer uma nova realidade e como ajuda assim, eu já ter lidado com várias ferramentas complexas, né?
quando surge uma outra, uma realidade complexa também, eu absorvo aquilo muito mais rápido. Eu meio que faço uma metáfora. O cara que ele não tem habilidade era um bloco sólido. O cara que tem habilidade é um bloco poroso. Ele consegue absorver as coisas, ele tá aqui, ele consegue se destacar, ele consegue ir absorvendo. Quem não tem habilidade é um bloco. E ele cai atrás, ele vai atrás para descobrir a solução, né? exatamente. Ele não se acomoda. E esse ponto levantado pelo Carlinhos é super importante, porque eu levo isso pra minha vida também, que eu sou totalmente de humanas. Então, às vezes, eu penso assim, o que a matemática vai fazer diferença na minha vida? Só que muitas das matérias que hoje envolvem humanos, até pra fazer na faculdade, existem um pouco de matemática. Um exemplo que eu gosto bastante, que quando eu descobri, eu fiquei incrédula, que existe uma matéria dentro das relações internacionais que chama Teoria dos Jogos, que é basicamente eles estudam por meio de estatísticas matemáticas as decisões que os políticos vão tomar. Muito complexas, a teoria dos jogos é muito Eu tive complexa. essa matéria no meu MBA, meu Deus, eu sofri demais. É terrível, né? Mas o mundo pode ser descrito pela matemática, né? Pode, sem Exatamente. dúvida. Então, às vezes, Todas as coisas a gente consegue descrever de alguma forma ou de outra pela É matemática. muito interessante exatamente por isso, que nunca eu imaginava que questões humanitárias seriam levantadas justamente pela matemática, como que esses dois mundos estão muito interligados. Então hoje falar assim, não vou usar matemática pra nada na minha vida, é totalmente mentira. Mentira. E Às tem vezes- o aspecto da lógica. Então, assim, a matemática, ela surge com os filósofos, né, na Grécia. Exatamente. A lógica, que é uma área da filosofia, que é praticamente onde surge a matemática. Então, tá tudo relacionado à comunicação, com a lógica, os humanas e as exatas estão muito relacionadas, a gente nem percebe. E o Brasil tem um déficit de matemática absurdo, né? A gente está sempre correndo atrás do prejuízo. E às vezes quando eu recebo um pai que quer colocar a criança na escola, aí eu pergunto que vira pro menino e fala assim, o que você quer fazer? Medicina. Eu pergunto se você gosta de matemática. Aí ele olha assim pra mim, cara, eu adoro biologia e tal. Você gosta de matemática? É diferencial, não adianta. Nos vestibulares ainda pesa muito a matemática, na vida pesa. Porque a questão da matemática é além dos números, é o que você falou, é o raciocínio lógico, né? A gente tem uma estrutura de matemática super bacana aqui no colégio que funciona da seguinte forma. As fórmulas pra gente não é mais a questão tão interessante. A gente trabalha com um negócio chamado estratégia e repertório. Você tem que chegar na resposta, não interessa como. A estratégia é sua, mas você tem que me mostrar. O Sim. repertório você me mostra. Aí você cria pessoas que pensam a matemática, não que executam a matemática. Né? Perfeito. Então, quando um aluno meu aqui em Caxambu tem dificuldade de matemática, vai procurar professor particular, fala que o colégio não pega não, porque Não é a matemática de executar, né? Não É pega. aquela matemática mais tradicional. E a nossa matemática é a mesma matemática vista de outra forma, Claro. estudada de outra forma, com uma estratégia de outra forma. Que eu acho muito mais encantador, porque ela é cheia de descoberta, ela é cheia de raciocínio, e ela traz uma satisfação porque você conquistou aquilo, você não só executou, né? Então, em um mundo que a gente é programado para executar, quando você cria alguma coisa, acho que o prazer, a dopamina, ela é bem mais... Exato. Traz muito mais recompensa, E né? aproveitando esse gancho que o Carlinhos deu sobre prazer e tudo mais, hoje, dentro do meio jornalístico, se a gente abre um site de notícia, a gente vê a maioria das notícias negativas, contando sobre morte, sobre político corrupto. Então, como que você lida com isso dentro do jornalismo? Você tem meio que pondera o que você vai postar? Como funciona isso? E fala um pouco da importância de que esse tipo de notícia seja divulgada, mas também como que levantar manchetes sobre pontos culturais, da educação, são de extrema importância. Tem uma matéria dentro do curso, né? Acho que ainda tem, né? Na minha época tinha. Critérios de noticiabilidade, né? Então, existem realmente pontos que você... que fala se aquilo vai ser uma notícia ou não. Aí é o exemplo clássico, né? Um cachorro mordeu uma pessoa. Olha, isso não é notícia, mas se uma pessoa mordeu um cachorro, isso porque da natureza da pessoa não se espera que ela morda um cachorro. Então, existem critérios de noticiabilidade, né? E aí, de fato, hoje, infelizmente, as notícias são mais negativas. E aí, a gente tem que ver, assim, por exemplo, né? A gente está num momento que uma parte, politicamente, a gente está com o Brasil muito polarizado, né? E, infelizmente, acho que a tendência nessas eleições é ainda ser um pouquinho mais polarizado do que na eleição anterior. Então, a gente teve 4 anos onde a política da direita, assim, digamos, estava um pouco desmotivada em ler notícias, né? Então, porque não concordava com as questões do governo que está hoje, né, ocupando, enfim, como presidente, etc. E também via ali os seus líderes políticos sendo, de certa forma, assim, como eu posso dizer?
enfim, sofrendo na justiça, vou colocar assim, né? Então, ali, com problemas na justiça. Então, esse tipo de pessoa não quis ler notícia nos últimos 4 anos, sabe? Então, isso fica um pouco evidente. Mas a gente não pode deixar de falar. Então, acho que é isso, assim. Quando vem uma matéria, né? Isso que vai ajudar as pessoas, né? Isso aqui, como é que isso vai contribuir de fato para que as pessoas, enfim, melhorem, entendam. Mas infelizmente, eu vou dizer que assim é um pouco triste porque você fala, putz, assim, lá vou eu levar Não, mais mas- uma. Mas me diz uma coisa, na faculdade foi abordado em alguma disciplina, alguma matéria, o porquê que o ser humano tem tanto encantamento pela notícia ruim? Nossa, É da nossa psique. Não, porque é assim, né? Parece que o que é ruim é bom, né? É bom de saber o que é ruim, né? Exatamente. Parece que o que é bom e não é bom de saber. Uma notícia boa não bomba, uma notícia trágica bomba. exatamente, bom. Você tem alguma Nossa, teoria? não Eu tenho. crio teoria, mas se quiser criar uma de improviso agora aqui, a gente cria Eu junto. não tenho Mas, essa habilidade. mas você é engraçado, ela faz matéria assim, espetacular, super positiva, aí vai ver, aí tem a quantidade de horas, você consegue ver quantas Tem as horas. minhas metas, né? Aí, pouquíssimas horas, pouquíssimos leitores. Aí fazer uma matéria assim, super simples, Exato. muito um pouco mais negativa, Rápida. e aí bomba a matéria. Então é Exatamente. engraçado isso. Entender esse comportamento não é fácil, é complexo. E aí é isso. Há uma assim, diferença de falar o que se deve falar e o que o povo quer que se fale, né? Isso, mas é importante falar dos dois, entende? E aí o grande segredo tá em qual vai ser a abordagem, entende? Tipo, todo assunto pode ser interessante, depende da abordagem. Só que nem sempre Matemática, a gente trata isso no prisma, né? Não depende do prisma, não é isso? E É verdade. existem ainda diversas pesquisas que realmente afirmam isso, que as pessoas têm mais prazer por ler notícias negativas do que ler uma notícia positiva. Eu acho que é muito também da manchete, né? Então, Sim. como que você decide as manchetes que você vai trazer, as imagens, como A funciona minha esse teoria processo é pela criativo? curiosidade. O ser humano é Eu curioso. acho que é pela curiosidade também. Isso, exatamente. Então, hoje eu tenho procurado títulos que contem, assim, não títulos sensacionalistas, acho que isso aí já não é um jornalismo, não que você só quer clique, não é isso. Mas um título que deixa um pouquinho o leitor um pouquinho aguçado para entrar na matéria e ler a matéria, né? Então, por exemplo, deixa eu tentar pensar aqui num exemplo. Então, ao invés de eu falar tal coisa, e vamos voltar aqui no Messias só para exemplificar, né? Então, tal coisa impediu o Messias de ser aprovado, né? De ocupar a cadeira do Senado. Olha, eu posso escrever isso de o que levou o Messias a ser. Entende? É. O que levou? E O aí, âmbito do A gente questionamento. gosta do mistério, a gente gosta de ter que ler pra descobrir Quem a matou razão. o Betty Reutemann? Você tem alguma teoria, Bruno? Então, acho que o mistério encanta, né? Então, se você já Encanta. colocar a resposta Eu na trago, matéria do sim. título, a pessoa não precisa então já, ouvir a matéria. Eu concordo um pouco com a teoria de vocês, mas eu também acho que quando você vê uma manchete de uma notícia boa, querendo ou não, isso vai impactar de uma maneira positiva na sua vida. Então eu acho que as pessoas leem notícias mais negativas hoje, justamente vendo naquilo que pode afetar elas, que Sem pode dúvida, afetar também faz no sentido, país. É verdade. Eu acho que é mais por esse sem lado. dúvida, sem Esse dúvida. ponto aí. E também pela curiosidade também. Não, eu acho que só existe jornalismo por causa da curiosidade. Senão não existiria. Mas é isso aí mesmo. Os títulos, eles influenciam muito. A Marlice Tanto fez uma que- matéria sobre avaliação das faculdades de medicina. Uhum. Nossa, E- foi trágico Nossa, também. É. tem esse negócio. Então, e é engraçado, você começa a ver os seus amigos e fala, cara, vamos ver qual é a nota da dele, né? Então, assim, foi uma matéria. Não, hoje em dia eu vou fazer um blog aqui, né? Das faculdades, tal, vou marcar uma consulta, deixa eu ver qual faculdade. Exato. Exato, é. Exagerado, né, cara? É. Não. Não, Mas e é é isso, e a gente explora isso de outros assuntos, de outros âmbitos, né? O que o Conselho Federal de Medicina tá vendo sobre isso, pensa sobre isso? O que o MEC tá fazendo sobre isso, sabe? Tem a ANUP, né, uma das associações que cuidam das universidades particulares. E aí você vai entendendo o jogo político de um aspecto ainda mais amplo. Não Os sei se vocês stakeholders, os entendem. conflitos de interesse, É. exato, cada O um que tá quer. no judiciário? Quais são, sabe? Assim, quais são as E no coisas âmbito que da podem- universidade, está acontecendo um fenômeno que está muito ligado à polarização política no Brasil, né? A gente tem visto muitas postagens, coisas assim, que algumas pessoas, dependendo do seu viés, estão rejeitando a faculdade federal. Sim. E estão falando, eu não vou para lá por causa disso, por causa daquilo. Você que esteve lá dentro, o que você pode falar disso? Então, acho que é uma visão superficial da realidade. Acho que as universidades federais têm muita qualidade, o corpo docente é muito bom. De fato, o que deixa um pouco a desejar, sem dúvida, houve um certo sucateamento, então a parte física, as instalações deixam bastante a desejar.
às vezes, dependendo... Tem um excesso de politização ou não tem? Você percebe isso? Principalmente no curso de humanas tem bastante politização, então isso é um pouco chocante, assim, às vezes quando você chega do ensino médio, você fica um pouco assim, mas sim, mas faz parte também do processo. Tem que aprender a lidar, Eu acho que o que é muito legal da universidade é você aprender a lidar com a pluralidade, com a diversidade Isso é. e saber se relacionar com ela. Então tinha amigos de todos os tipos, que pensavam como eu, que pensavam de maneira diferente, e saber lidar com isso, se portar diante disso. Então, Essa é a magia, essa é a magia. eu acho que esse é a grande beleza e o que é encantador. E, de fato, as matérias são muito difíceis, o corpo docente é muito bem preparado, o que atrapalha e que são as greves, né? Às vezes 3, 4, 5 meses de greve, poxa, isso ferra bastante o nosso estudo e às vezes esse clima que às vezes se cria um pouco de pouca seriedade, muita festa, mas tem também... Isso virou pauta política para determinado viés, virou pauta, né? Isso aí que é ruim. A educação ela tinha que estar em outra pauta, né? Não no meio dessa disputa. Eu não sei, assim, eu acho que também é pauta de uma classe da sociedade, porque, Também. assim, quem tem dinheiro pode pagar particular, Exatamente, quem não tem, vai pra não onde quiser. Então, assim, isso é um pouco limitado, mas como tá um pouco no nosso meio, a gente tende a achar que é todo mundo, Que é todo né? mundo, né? Mas não, olha, não é assim, a gente brinca, olha, tem que passar na federal que a gente não quer gastar dinheiro com particular. Tô estudo aqui no Dom Ferraz, 95% do meu terceiro ano é federal. Olha. Que legal, que legal. Galera, para encerrar, Marlice, deixa uma mensagem aqui pra galera sobre o jornalismo, sobre quem quer fazer, o que é ruim, o que é bom, você faz por amor, é por grana mesmo. Diz aí. Olha, grana não é, então vou começar assim. Mas eu acho que o jornalismo, ele é um grande... ele consegue impulsionar a sociedade, sabe? Pro bem, pro mal. Então, levar informação, Cara, no Congresso estão sendo decididas coisas super importantes. Olha só, que legal você contar isso pro seu Zé que tá ali na padaria, sabe? Que vai, sei lá, tá preocupado com o negócio dele, mas com um projeto de lei que tá lá na Câmara dos Deputados pode impactar a padaria dele, né? Então, é um trabalho amplo, magnífico, assim, que de fato impacta vidas e que a gente pode transformar a sociedade. Acho que é isso. Bruno, você agora. Não, acho que sobre ciência da computação é um curso fantástico. A inteligência artificial está aí para agregar. Acho que todas as análises dizem que o mercado continua muito bom. Então é um curso muito exigente, que tem bastante matemática, programação, algoritmo. Então, se você não gosta de lógica, acho que você vai... Acho que não é muito seu caminho, mas se você gosta disso, né, de matemática, da parte de exatas, acho que é uma grande opção para você seguir. E o mercado de trabalho é fantástico. Então, as empresas multinacionais têm contratado. Você pode morar no Brasil, você pode ir para a Europa, você pode ir para os Estados Unidos. Claro, aí o inglês é fundamental. E tem muitas áreas. Então, você estava falando que você pode trabalhar na área da saúde, uma empresa de saúde, uma empresa ligada ao direito, uma empresa ligada à área financeira, bancos. Então, assim, tem uma gama um leque gigante de grandes empresas que tem crescido e acho que vai crescer cada vez mais. E por mais que todo mundo vai precisar aprender de alguma forma a programar, a lidar com a inteligência artificial, quem se especializa nisso vai crescer ainda mais e vai ter um espaço ainda maior para aprofundar tudo isso e fazer esse boom tecnológico ajudar a sociedade e as pessoas, né? Sem falar que o retorno financeiro é muito interessante. Aqui ganha dinheiro. Você ganha em dólar, então o dólar ainda tá alto, né? Então, assim, o dólar, sei lá, as empresas lá de fora têm pago tranquilamente assim, 5, 4 mil dólares. Sei lá, você coloca isso pro real. É um negócio assim, bastante atrativo. E pra eles é um valor baixo, assim, né? Então... Massa. Cara, adoramos receber vocês aqui. Muito bom ter vocês aqui. O tempo passou, a gente não percebeu. Uma conversa franca, descontraída, sem mimizice. É falar que tem que ser falado. É o ponto, né? Adorei. Galera. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Voltem mais vezes. A gente que agradece. Obrigada pelo convite. Beleza. Moçada, esse foi o quadro. É isso que eu quero pra minha vida e não sabia. Vozes DF, vozes que transformam o podcast. Podesfera. Valeu.